Olha, nós vamos falar agora de um tema que é muito polêmico e bastante discutido em todo o país e no mundo também. É o direito que as pessoas têm de tomarem algumas decisões a respeito dos seus tratamentos de saúde e que podem implicar, evidentemente, na morte desse paciente. Ele faz uma escolha que vai resultar na sua própria morte. Isso tem sido muito discutido, muito debatido e foi alvo de um estudo feito por uma pesquisadora que está aqui com a gente e que conversa a respeito deste assunto e fala também a respeito da publicação, um livro que trata desta situação. Estou recebendo aqui Roberta Berté, que é pesquisadora, advogada e também enfermeira. E atua nas duas áreas e trouxe essa discussão aqui através da sua publicação. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, muito obrigada. Boa tarde a todos. Roberta, o tema é polêmico, muita gente acha que trata-se de uma eutanásia, essa é a primeira confusão que se faz, mas não é propriamente isso que trata a questão. Trata-se desse direito de se escolher se faz ou não algum tipo de tratamento. Qual a implicação que isso tem na prática, no quadro, no estado de saúde de um paciente? Bom, o que o livro procura abordar de forma direta é a soberania da vontade do paciente em relação ao seu tratamento. Ou seja, ele tem a opção, desde que possua uma informação clara e concisa, de escolher qual o caminho ele vai seguir, se ele deseja se submeter ou não a um tratamento, que é o que difere da eutanásia. Porque na eutanásia eu vou estar com uma terceira pessoa que vai praticar o ato e vai me levar ao óbito. Como se fosse um suicídio, né? Não é o caso. Não é o caso. Esse caso é o seguinte, eu tenho duas opções de tratamento, eu posso escolher por uma opção que tem um efeito menor no resultado, ou posso escolher por opção nenhuma. É o caso, exemplificando para ficar mais nítido e mais claro até para o telespectador em casa, o caso dos pacientes que têm câncer, que são diagnosticados com uma doença terminal ou incurável e que acabam optando por fazer ou não o tratamento como quimio ou radioterapia. Muitos pacientes preferem não fazer, optam por esse caminho de manter a qualidade de vida sem intervenção médica, sem, contudo, perder a qualidade dos dias, porque o suporte, o conforto continua sendo dado ao paciente. Ele apenas limita o seu tratamento. Por exemplo, eu não vou me submeter à quimioterapia a partir de tal estágio da doença. Ou não vou me internar, não desejo internar em uma unidade de terapia intensiva, por exemplo. E o que é que diz a legislação sobre isso, as leis brasileiras? As nossas leis são falhas nesse sentido. Existe uma lacuna importante em relação a esse direito. Então, a gente tem no Conselho Federal de Medicina diversas resoluções que tratam sobre o assunto, mas elas possuem uma orientação de cunho ético profissional. Não é propriamente lei, como a gente espera. Mas então, em alguns países já é uma prática legal, né? Sim. Inclusive, no Brasil, é considerada uma prática legal a ortotanásia, que é essa limitação, ou esse não se submeter a um tratamento. A eutanásia não. A eutanásia a gente sabe que é crime e mesmo com o projeto do novo Código Penal, ele continua sendo crime. A gente não tem O paciente, abertura. Ele precisaria autorizar ou isso fica só a critério da família? Ele precisa estar lúcido? Quais são as condições, no caso do paciente, para tornar tudo tranquilo? O primeiro ponto é a informação clara. Ao meu ver, a informação ela tem que ser dada ao paciente. A gente não pode omitir essas informações dele. É importante que a família esteja consciente, porque tem um ponto de egoísmo nessa situação. Muitas vezes o familiar escolhe por um tratamento e ele acaba, por pressão familiar ou externa, se submetendo mesmo contra a vontade. Do mesmo tempo que o paciente não informado, ele não consegue colaborar com o tratamento. Então, o que é necessário? Primeiramente, uma informação clara e concisa do diagnóstico e do prognóstico, dos tratamentos que são ofertados. E, em seguida, é muito importante que ele esteja livre, consciente, à vontade, seja consciente, seja um agente capaz, que não esteja, por exemplo, com uma doença psicossomática como depressão e que, então, ele vai ver na morte a solução para o final da vida dele. Tá, mas é preciso também ele garantir esse direito. Como é que ele vai garantir um direito que não está previsto na lei? Então, hoje em dia a gente tem o testamento vital. O testamento vital, ele, apesar de não possuir legislação específica, ele tem amparo legal como na autonomia da vontade e dignidade, que são constitucionais. Em São Paulo, o testamento vital, que é um documento público feito através de um documento escrito a próprio punho ou no registro público, onde você manifesta uma vontade futura. Seria uma diretiva antecipada de vontade, onde você previamente, antes de ser acometido pela doença, manifesta a sua vontade. Em vida, com saúde, plena saúde. Com plena saúde, você se
esclarece o que gostaria que fosse feito em casos, por exemplo, se eu permanecer em estado vegetativo, o que eu gostaria que fosse feito. Entendi. Mais ou menos antecipando Mas, por exemplo, se houver uma contestação da família, o paciente quer optar por essa prática, mas a família não concorda. O que prevalece no fim das contas? Prevalece a vontade do paciente. A gente tem 2 decisões, inclusive está na obra, de tribunais do Brasil que fazem prevalecer a soberania da vontade do paciente. Independente do que for a vontade, os tribunais têm essa tendência, apesar da lacuna legislativa, em definir e defender a autonomia da vontade do paciente. A gente só busca a família nos casos onde o paciente não consegue mais se manifestar ou tem-se dúvida a respeito da manifestação. Nós conversamos aqui com a pesquisadora Roberta Berté, advogada e enfermeira, que conversou com a gente a respeito desse tema delicadíssimo, que é objeto de um livro chamado Morte Digna. Isso, pela editora Dinâmica Jurídica. É um e-book, é um livro virtual, então uma novidade pode ser baixado, né, na internet. Isso, ele pode ser adquirido por meio de download na internet. Certo. E é feito de que maneira? Onde é que você tem acesso a isso? Tem na página da editora Dinâmica Jurídica, que pertence ao professor Luiz Cinéas Castro Nogueira, um empreendedor nesse sentido, com uma visão muito interessante em relação a abordar esse trabalho virtual. E no site da Amazon, amazon.com, também tem a disponibilidade do download. Portanto, do livro. Morte Digna, o livro, um e-book, um livro eletrônico, um livro que você baixa na internet, que está tratando desse assunto bastante delicado e bastante interessante, importante tratar, não fechar os olhos para esse tipo de situação. Não fechar os olhos, Roberta Berté, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigada a todos.